Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E hoje, no podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre como você criar tradições para o final do ano morando no exterior. Na semana passada, no episódio 38, a gente falou sobre por que é tão desafiador o fim do ano morando fora do Brasil. E eu prometi para você que eu ia fazer o próximo episódio dizendo como solucionar esses problemas, como fazer para ficar mais leve, porque a gente já sabe que o fim do ano é completamente diferente quando você tá com a sua família no Brasil, rodeada de amigos de longa data, ou no calor, podendo viajar pra praia. Até fiz uma brincadeira no Instagram essa semana que foi: fim de ano pra mim é pé na areia, caipirinha e água de coco, né? Então aí a gente tá aqui no meio da neve, não é mesmo? Então, mulher, a solução é criar novas tradições. Mas a gente precisa destrinchar um pouco esse assunto, porque quando fala, pô, criar tradições para sobreviver ao fim do ano, tô lascada. Parece às vezes que tradições é algo difícil, parece que tradições tem que ser o recriar a tradição da sua família, ou você sente assim, meu Deus, eu nunca tive uma tradição na minha família, como é que eu vou criar uma tradição? Impossível. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, mulher, é que a gente precisa entender o que é o significado do fim do ano para ti. Então, assim, tem gente que vai ter um background religioso mesmo. Então, que tem toda aquela memória afetiva e espiritual de ir na igreja, de exercitar mesmo a fé, do significado do Natal ser vinculado mesmo com religião, de ir na igreja, de celebrar ali o menino Jesus, né, e tudo mais. E tem gente que vai ter muito mais forte o Natal vinculado com festas, com estar em família, com o momento que você relaxa, descansa, passeia. E aí, mulher, não tem certo e errado, né? A questão aqui é você refletir o que é o seu significado de fim de ano. E aí não é só de Natal, né? Então também de ano novo. Então, como que é o seu ano novo? O ano novo é quando você passava com os amigos, o ano novo é algo mais bagunça, farra, ou também é em família. Eu sempre trabalhei no fim do ano, então para mim não fazia diferença. Por quê? Porque quando você sabe o que era, olha só, a gente tem que revisitar o passado, entender o que significa Natal e Ano Novo para você, fim do ano, para aí a gente pegar e fazer a pergunta do que você realmente sente falta. Então você sente falta do barulho, da comida, da família reunida, da sensação de pertencimento, ou você sente falta das tradições que você tinha ali no Brasil, né, da cultura mesmo, ou não, ou é outra coisa, sabe? Porque entender também o que você não gostava. Vem uma história que não vai ter como eu não expor minha família aqui. Eu vou expor, mas eu acho que a gente já tá há um tempo junto, estamos no episódio o quê? 39. Acho que eu posso me expor um pouco aqui. Vou colocar o meu no fogo aqui. Por exemplo, a minha família, a tradição, né? A minha família é bastante religiosa, evangélica, e a tradição mesmo era ir na igreja, mas não necessariamente no dia do Natal e do Ano Novo, só se caísse, né? No dia que era mesmo o Natal e o Ano Novo. E depois fazer a janta de Natal, no dia 24. Só que assim, sempre tinha a questão de que a gente passava com a mãe da minha mãe, porque ela morava no interior e aí eles passariam sozinhos, né? Os meus avós, por parte de mãe, passariam sozinhos. A minha avó, por parte de pai, vamos dizer assim, até uns 15 anos atrás, menos até, uns 10 anos atrás, ela não ligava, ela nem queria gente na casa dela. Essa minha avó, por parte de pai, o que eu acho maravilhoso também, porque ela quebrou padrões, assim. A minha avó, por parte de pai também, e a de mãe, cada uma quebrou padrões em questões diferentes. Ela sempre foi muito de abrir empresa, negócio, trabalhar, querer ficar quieta no canto dela, com os namorados dela, um de cada vez, tá, gente? O namorado da época, né? Não era de cozinhar para todo mundo, tanto que nos últimos anos que eu lembro que eu fui na casa dela, era só uma passadinha, tinha horário, né? E quem cozinhava, fazia ali um almoço rápido, era o namorado dela, o marido dela. E é isso. Então a gente ia passar com a minha avó materna.
certo? Que minha avó materna era aquela avó tradicional de fazer crochê, né, de cozinhar e tudo mais. Só que assim, era muito parado, mulher. Era muito parado. E eu, como criança e adolescente, sempre fui agitada, né? Sempre ficava no circo-tipo, assim. Então a gente ia pro interior, ficava na casa da minha avó, que era quente pra caramba. Família evangélica, então fazia ali o culto e tal. Comia. Minha avó não podia comer um monte de coisa, então as comidas eram um pouco adaptadas. E ninguém aguentava até meia-noite. Na verdade, era 6 da tarde. A minha avó queria comer, meu avô queria comer, meu pai já estava deitado na rede. Então, se eu for fazer as perguntas, o que é, né, o significado do fim do ano para mim? O que eu tinha lá no Brasil, na minha infância, adolescência, começo da vida adulta, antes de vir morar no exterior? O que eu tinha lá? O que eu gostava? O que eu não gostava? O que eu quero replicar? Então, assim, no meu caso, contei essa história toda para dizer, eu achava tedioso. Meu Natal era ali, ó, só 7 pessoas, 5 pessoas só, 2 idosos, 2 adultos, eu e minha irmã, né? No máximo, às vezes ia alguém assim, mas depois. Então, assim, eu achava muito chato. Então, eu posso te dizer aqui que eu não sentia falta daquelas tradições. E aí, se você tá comigo também, que você não gostava do Natal e do Ano Novo lá no Brasil, maravilha. A gente vai trabalhar aqui, então, nas tradições que você quer. O Natal, o Ano Novo que você quer e deseja, talvez aquele que você nunca teve, certo? Agora, se você é a mulher expatriada que tinha sim as tradições, que gostava ali daquele momento de família, ou que tinham coisas específicas que você fazia com a sua família, a comida, ou cozinhar uma coisa especial, e você gostava disso, recria, faz de novo. Então tá. Percebe que essa primeira parte é essa identificação, essa análise para você descobrir o que é que você quer hoje na sua vida, o que faz sentido na sua vida hoje, certo? E para criar e recriar esses rituais, essas tradições que façam sentido na sua vida de mulher que mora fora do Brasil hoje, você pode dividir assim, tem os rituais que são individuais, que você pode fazer sozinha, tem os rituais culinários, tem os rituais em grupo, né, coletivos, tradições que você pode chamar outras pessoas. E aí precisa de um desapego, mulher. Um desapego assim. Não adianta você pensar, que foi o que a gente até falou no episódio anterior, mas é bom dar uma lembrada aqui. Não adianta você pensar que vai ser igual no Brasil. Ou até que, pronto, você recria o Natal, né? Que você tinha lá, então você cozinha o que sua avó cozinhava, você decora como sua mãe decorava, você coloca as músicas, tudo. E aí tem as pessoas, que, gente, as pessoas são outras pessoas. Talvez as suas relações, hoje morando fora, não são tão profundas. Ou mesmo que sejam profundas, não dá pra você comparar com a relação sua com as suas tias, com seus primos, que era família, que era todo mundo junto, fazendo bagunça e tal. Não. Vai ser, então, você criar esses rituais e essas tradições nesse novo ambiente, nessas novas possibilidades, que sim, tem coisas que vão ser menos, que não vão ser tão boas, mas tem coisas que você tá em vantagem. Então, aqui a atmosfera de luzinhas, de neve, de frio, de colocar o jumper natalino, né, a roupa natalina, de você ter um Papai Noel que não tá num calor de 40 graus usando uma roupa e uma barba, e sim que você tá num frio de -10 e faz sentido, né? Tanto que eu fui entender as luzes de Natal, eu não vou dizer nem que foi quando eu cheguei aqui, porque eu acho que eu ainda não tinha me sacado. Assim, eu tava muito no modo sobrevivência correndo para perceber isso daí. Mas fui quando eu parei para prestar mais atenção que eu vi, gente, as luzes de Natal fazem total sentido, porque aqui fica escuro a partir das 3h30, 4 horas, começa a ficar escuro. Então as luzes de Natal fazem muito sentido no fim do ano para você ter uma iluminação maior nas ruas, na sua casa. Eu como psicóloga, que sou super a favor da lâmpada, né, da sed lamp. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, vou te explicar. A sed lamp, ela é uma luz que ela, qualquer luz que você coloque, mas vende na Amazon uma luz própria, que ela te manda uma mensagem pro seu cérebro que é dia, né? Então quando você tá tudo escuro, seu corpo vai entendendo que ele tem que hibernar. A luz, ela te ajuda.
certo? Olha lá na Amazon que você vai entender o que eu tô dizendo. Mas, voltando. A luz, a tradição das luzes de Natal no inverno europeu, né, no escuro, fazem muito mais sentido, porque daí a cidade volta a ter vida, você anda pelas ruas e tem uma coisa para você olhar, a sua casa fica mais iluminada de colocar as luzes de Natal na janela, vê só? Então, o que a gente tá falando aqui? De que tem tradições que você não vai conseguir reproduzir que você tinha lá no Brasil, né? Então ter família, tio, papagaio, periquito, ou fazer uma coisa específica que você fazia por conta da alimentação, que lá tem as frutas e tudo mais, aqui não vai ter tanta fruta assim pra você fazer uma mesa de fruta, ou que sejam as pessoas mesmo no dia do Natal, né? A sua família brigando no amigo secreto. Mas tem coisas que não tinha lá e que você pode ter aqui. Essa semana, né? Muita gente falou no Instagram, e isso veio também na terapia de algumas pessoas, que a gente precisa lembrar o quanto que tá morando fora proporciona também acesso. Muitas pessoas que moravam, quando moravam no Brasil, não tinham tanto acesso às coisas, não tinham uma vida financeira mais estabilizada como aqui. Então, se esse for o seu caso, vamos olhar o lado bom de que você pode prover um momento melhor para você, sim, com dinheiro. Porque o dinheiro, ele ajuda. Ele não é tudo, mas ele ajuda. Então, por que você está economizando em decoração que vai te fazer se sentir bem, comprar um jumper, mandar um presente para sua família no Brasil e vocês estarem com o mesmo jumper, sei lá, eu tirar uma foto, né? Então é recriar esses rituais, essas tradições, pensando que hoje, ok, não temos coisas que teríamos lá no Brasil, mas também temos coisas aqui, hoje, na sua vida de mulher expatriada, que você não tinha antes, não tinha como ter acesso. E aí a gente valoriza essas coisas, certo? Então, vamos agora destrinchar nessa questão dos rituais, das tradições individuais, né? E depois passamos para as outras. Nas individuais, que são aquelas mais de introspecção, que você vai fazer com você mesma. Se for pensar, se você não é a pessoa que está trabalhando no Natal e no Ano Novo, se for pensar, talvez é um dos dias no ano que você mais vai ficar tranquila e vai ter a possibilidade de desacelerar, dormir, descansar, sim, mas também de você ter um momento de qualidade com você. Talvez esse vai ser o único momento que você está tão desacelerada que você vai se permitir, por exemplo, escrever uma carta para você, ler, fazer um resumo do seu ano. Eu tenho uma cliente minha que ela tem um diário, mas ela fala, né, que é um diário anual. E ela faz, apenas em algumas datas específicas, ela escreve ali ou uma retrospectiva, ou escreve uma carta para ela, dependendo do que é a data do ano, né? Então você pode fazer, por exemplo, no seu aniversário, no Natal, no Ano Novo, e aí você coloca os temas. Inclusive, eu tenho um outro cliente que ele faz um blog que só ele tem acesso, por exemplo. E aí ele usa ali para escrever em datas especiais. Por que não fazer, então, uma carta para você no Natal, no Ano Novo, e escrever falando do balanço do seu ano, ou de como você está se sentindo? Pensa, se você junta essas cartas ao longo dos anos, você tem uma retrospectiva muito legal. E não só isso, para você poder fazer o clichê da programação, né, do clássico de o fim do ano eu vou organizar o meu próximo ano, fazer minhas metas, programar minhas viagens mesmo de mulher expatriada, ver o que é que eu quero alcançar. Você coloca isso no papel, sim, mas como é que você vai colocar a meta para o próximo se você não olhou para trás o que você gostou, não gostou, o que você quer repetir, o que você quer banir da sua vida. Inclusive, isso é uma sessão de terapia que eu faço muito com as minhas clientes no final do ano e no aniversário também, dependendo do como tá o seu processo terapêutico, que eu sugiro, tá? Porque lembrando aqui que a terapia é um processo individual, na sua velocidade, eu respeito o que você quer conversar. Então é isso. Eu faço algumas propostas de sessões, de temas, alguma coisa, mas isso vai muito da tua necessidade como mulher expatriada, da sua necessidade do seu momento de vida, né? Mas uma das sessões de terapia temáticas que eu gosto de fazer é justamente essa da retrospectiva, de você olhar para trás e se fazer algumas perguntas. Primeira, o que aconteceu que eu gostei? O que aconteceu que eu não gostei? E a terceira, o que aconteceu que eu gostei e quero repetir, certo? Porque tem coisa que a gente gostou e não quer.
né? É uma reflexão muito boa para fazer como ritual individual antes de fazer a tua programação do próximo ano. Fazer essa retrospectiva. Tem gente que gosta de assistir também, fazer um ritual de assistir o mesmo filme todo Natal. Tem gente que gosta de fazer um ritual do próprio país que mora. E aí, isso eu acho bem bacana, porque, pensa, é uma das coisas que quando a gente olha do que a gente tem possibilidade no Brasil e aqui, é uma coisa que no Brasil fica mais difícil você ter acesso a outras culturas com tanta facilidade. Você pode aderir à tradição do teu país se for do teu interesse, tá? Então, assim, aqui na Irlanda eu acho muito curioso que, como vocês sabem, né? Ou não, eu vou contar. A Irlanda, o clima é frio, chuvoso, ventania. Nunca vai estar muito ruim, mas também nunca vai estar muito bom. Então, assim, muito ruim, nunca vai estar nevando super e aí ficar, ai, que lindo! Não é praticamente, né? Você tem que ir caçar a neve, não é? Às vezes é uma vez que neva, se neva mais vezes, você tem que ir para uns lugares específicos, então nunca muito ruim, né? Fica ali, ó, menos 7 graus, e é isso. Muito vento, sim. E o calor também, o oposto, confere também. Nunca vai ser muito quente. Então, meu Deus, 22 graus aí, ó. Acho que de alguns dias no ano, no verão, assim, com sorte, dá 28 graus. E aí, essa temperatura chega a 28 porque não venta tanto, o dia que não ventar tanto. E aí, o que eu digo? Por que dizer isso, né? Porque o ritual aqui que eu acho muito interessante é que no fim do ano eles nadam no frio. Então, para comemorar, vamos dizer assim, todo mundo vai no dia 25 de manhã pular na água gelada do mar. Isso mesmo. Vão sim. E aí aparece no jornal, o povo vai de touca de Papai Noel e tudo. Tem gente que é corredor, que gosta de correr no primeiro dia, tem uma maratona. Maratona não, desculpa. Tem uma corrida, né? Eu sei que eu fui pesquisar, tem de 5 quilômetros, mas eu não sei se tem mais quilômetros. É que a minha possibilidade no momento é 5K, principalmente no primeiro dia do ano, no frio. Mas olha lá, você olha as tradições daquele país onde você tá e fala, opa, eu quero aderir a essa tradição. E outra, não precisa casar com a tradição também não, tá? Porque se até o divórcio tá liberado dos casamentos, quem dirá as ideias? Tá tudo bem você experimentar algo e não casar com aquela ideia. Falar, nossa, eu fui correr no primeiro dia de janeiro para uma vez só. Ou eu fui lá, pulei no mar junto com todos os irlandeses no dia 25, no Natal. Legal, foi uma experiência boa, mas não preciso repetir. Tá tudo certo também, percebe? Se abrir as possibilidades, não precisa casar com elas. Né? Você vai lá, experimenta e vê, sente, né? Adapta, experimenta outra coisa. Pode ser uma tradição experimentar tradições. Olha só. Outro ritual individual pode ser fazer um jantar só para você, uma comida específica que você gosta, fazer também uma refeição e, sei lá, compartilhar com alguém. E aí entra nos rituais culinários, que eu acho que nossa cultura brasileira, a gente ama isso, né? Nós nos relacionamos através da comida. Já percebeu? O brasileiro, ele pertence através da comida. É igual o irlandês, ele pertence e se relaciona, se socializa através da cerveja, da Guinness, do álcool. Os italianos também são muito através da comida, né, que socializam. Os portugueses também muito através do vinho, de tomar vinho. Então, se entrega, mulher. Se você vai se sentir pertencente, sentir preenchida de cozinhar fazer um prato especial para o seu vizinho, para sua amiga, para o pessoal do seu trabalho, de fazer. Eu tinha uma cliente que ela gostava de fazer cookies e levar os cookies para o escritório, né? Nas épocas aí natalinas. Então, crie a sua tradição. Ah, lembrei de uma outra cliente. Lembrando aqui de uma coisa. Todos os exemplos que eu dou, ou eu mudo um pouco a situação para não expor ninguém, ou esses exemplos, essas histórias que eu conto aqui estão liberadas, tá? Lembrei de uma outra tradição. Tem uma cliente minha que ela criou a tradição de fazer
massa fresca. Então, o que acontece? Imagina lá, você tinha o domingo, onde todo mundo ia na casa da tua avó almoçar e comer macarrão e tudo. Chega aqui, a gente não tem isso, né? A gente não tem nem a dor nem a delícia, né? Não tem o compromisso, não tem a briga, não tem também a parte boa de ver os primos, a família, de ir lá comer de domingo, ver todo mundo. Mas aí, por que você não cria uma tradição aqui pra você? E é isso que ela fez. É uma coisa que demanda tempo, dedicação, mas você se diverte também no processo. Então, no domingo é um dia que ela e a família dela fazem, né? A família que ela criou aqui, que ela construiu aqui, fazem então pasta fresca. Fazer o quê? Fazer o ravioli, fazer o espaguete, fazer mesmo. Inclusive, hoje foi um dia que eu e meu marido, hoje nós fizemos sushi em casa. Então, você vê, não é sobre entregar o negócio, fazer ali, comer, acabou. É sobre realmente sentir as emoções, o pertencimento, se sentir em casa. É provocar as emoções boas, a emoção de se sentir em casa. Você vê? A comida faz isso com a gente que é brasileiro. E se você é brasileiro e não sente isso com a comida, tá tudo certo também, ok? Vão ter outras opções aqui. E aí, pensando que tradição não é só uma coisa chata ou uma coisa milenar que vem há anos numa família, tradição, na verdade, é você criar, você construir algo que faz sentido para você e vai repetindo esse ritual, essa rotina, para sentir essa energia, essa intenção, certo? E aí, pensando em tradições coletivas, você pode sim fazer, por exemplo, o Natal das mulheres expatriadas, o Natal do, sei lá, do seu bairro, das amigas daquela escola ou do seu trabalho. Tô falando isso do coletivo, porque a gente já falou do individual. Você pode muito bem passar o Natal sozinha e fazer uma ceia para você, ou assistir um filme, como a gente falou, ou deixar cozy a sua casa e tudo para você, para você. Não necessariamente você precisa chamar alguém, né, pro seu Natal, mas que você escolha. Isso é uma parte bem importante que acho que a gente tem que falar aqui. A tradição, ou o ritual, ou o que você vai fazer para o seu fim de ano, para o seu Natal, para o seu Ano Novo, precisa ser escolhido por você. E eu sei que às vezes dá a sensação de que, ai, Joyce, preferia que alguém escolhesse por mim, preferia que alguém me chamasse, preferia que, né, ai, vamos ver o que vai rolar, ai, o que sobra. Mulher, você prefere que o outro escolha para você, que corre o risco de você não gostar de com quem você tá, onde você tá, a comida que você tá comendo, do que você escolher e ter mais possibilidade de você acertar, porque você sabe, ou pelo menos deveria saber, o que você gosta. Qual é a energia que você tá esse ano? Você tá com muita energia? Você quer festa? Você quer um monte de gente para conversar? Ou não? Você quer ficar quietinha? Você só quer estar perto de alguém que você já tem mais intimidade, que você pode ficar no silêncio confortável, que você pode comer, dormir, ou que você pode beber, dançar. Mas você vê? Escolha. Não seja escolhida. Já diria minha avó, né? Porque quando você é escolhido, pode vir qualquer coisa, pode vir uma coisa que você não gosta. Aí quando você vê, tá passando o Natal com um monte de gente nada a ver. Quando você vê, você tá passando o Natal, você tá cansadaça. E na verdade, tudo que você queria era comer, ter uma boa noite de sono, assistir uma série que você curte. Então, escolha o que você quer. Você pode esquecer tudo que eu falei aqui. Mas isso você não pode. Ainda há tempo. Esse episódio vai sair ainda faltando algumas semanas pro Natal e pro Ano Novo. Então, assim, você ainda tem chance. Não importa. Metade da galera foi pro Brasil, outra metade tá indo passar com a família, outra metade tá indo trabalhar. Ok. Então, escolha o que é, como é, qual formato, o que você vai comer nesse fim de ano. Não vai deixar na mão de ninguém. Essa é uma das lições da terapia, ó, maravilhosas. Escolha seu destino, certo? Tá, e aí eu coloquei algumas ideias aqui de coletivo. Então pode ser o Natal das expatriadas, o Natal dos Dubliners, o Natal dos brasileiros, o Natal dos gringos, amigo secreto das mulheres que moram fora, pode ser um amigo secreto até online. O meu marido, ele faz parte de um grupo que eles têm um hobby em comum, e mais de um hobby, né? Olha que interessante. Na verdade, é um grupo de homens expatriados. Então, cada um tá num canto do mundo, eles têm um grupo e eles têm alguns hobbies em comum. E aí, eles conversam o ano todo lá, se entretêm, se motivam. E no fim do ano, eles fazem o amigo secreto do grupo deles.
Só que cada um tá no canto. Tem gente no Canadá, tem gente em Berlim, tem gente em Dublin, tem gente... Nossa, em tudo quanto é canto. O que eles fazem? Eles fazem online. E eles trocam presentes online. Mandam entregar na casa, né? Compra as coisas. É isso! Tecnologia tá aí ao nosso favor. Inclusive, me faz lembrar, tinha uma... Quando eu morava em São Paulo, trabalhava numa empresa e a menina que trabalhava comigo, ela tinha acabado de chegar de Nova York. Ela morou lá há 5 anos, tinha um inglês perfeito, inclusive maravilhosa. Foi uma das pessoas que me fez pensar e falar assim, nossa, ela foi morar fora, que eu nunca tinha conhecido alguém, sabe? Era bem novinha e ela também era bem novinha. Dizendo isso porque quando ela morou fora e ela tinha 18 anos, isso deve fazer uns 15, 20 anos, não tinha todo um celular, essas coisas, então era um cartão pra você falar com a pessoa, você tinha que marcar, né, de ligar para sua família e tudo. E olha que privilégio que hoje a gente tem. Tu pode ligar, pode fazer WhatsApp, Skype com a sua família, pode mandar foto, pode ali, ó, no mesmo momento que você tá fazendo a coisa, a live ali, você já tá conversando com sua família. Eu tenho o meu tio que mora em Portugal, ele tem uma maneira de pertencer que eu acho muito legal, muito interessante. Eu não acho stalker, algumas pessoas podem achar, mas ele tem a localização dos meus primos e a minha localização também. E aí ele se sente viajando junto com a gente. Então, quando a gente chega no aeroporto, quando a gente tá chegando na casa dele, quando vai conhecer um país novo, ele gosta de ver ali os lugares que a gente vai, e aí eu mando foto pra eles, e ele sente como se ele estivesse viajando também. É uma maneira dele pertencer. E olha só, no passado você não podia fazer isso. É um super benefício que a gente tem hoje. Então, bora usar ao nosso favor esse benefício da tecnologia. Então, fazer as coisas realmente, amigo secreto, cada um num canto do mundo, fazer realmente videochamada, mandar foto, mandar presente, fazer tudo. Mas, né, com a tecnologia não quer dizer que a gente precisa fazer tudo tecnológico. Teve uma época que eu e minha melhor amiga, a gente morava em estados diferentes. Nessa época também não tinha muito telefone, ligar era caro, mas é uma coisa que você ainda pode fazer até hoje, que foi muito legal. A gente tem essa memória e tem isso, assim, essa lembrança muito gostosa, assim. Que é o quê? Trocar cartas. Eu mandava cartas pra ela, contando as coisas, e ela também mandava cartas pra mim. Às vezes as cartas demoravam super, mas era muito divertido. E até hoje eu tenho as cartas. E toda vez que a gente se encontra, a gente fala, nossa, gente, não toda vez, né? Mas assim, quando a gente lembra das cartas, a gente fala, olha, a gente conseguia estar na vida uma da outra. E aí, como seria, assim, de surpresa a sua amiga receber uma carta, sua irmã receber uma carta tua, né, com como chama, um cartão postal daqui. E esse momento do final do ano pode ser um momento que você escreva essas cartas, sabe? Lembrando desses momentos. É uma coisa muito legal. Ah, outra coisa que eu pensei, aproveitar as diferentes culturas para, se você vai passar o Natal entre amigos e cada um é de um país, de uma cultura. Por que não trazer que seja a comida, que seja também o ritual daquele país? A gente não tem isso de comer a lentilha com o pé para cima, né? Que tem que sentar sem o pé tá no chão. Não tem de pular as ondinhas. Não tem, sei lá, de comer as coisas. Traga, então, essa ideia, por exemplo, do mesmo jeito que faz a ideia tem um amigo secreto, né? Os brasileiros. Então, sugerir entre os gringos de que, traga qual que é o ritual, uma coisa diferente do teu país pra gente fazer, então, no Natal ou no Ano Novo, que seja uma comida, uma atividade, alguma coisa. Muito legal. Hoje em dia, eu tenho uma bênção, que é ter um grupo maravilhoso de amigos, bem próximos, bem genuínos aqui, e é uma rede de apoio maravilhosa pra mim. Então, já faz alguns anos que a gente se une todo ano e passa o Natal junto, cria memórias, e é muito gostoso. Mesmo que a gente esteja fazendo nada junto, é gostoso. Mas foi uma coisa que a gente criou junto, né? Não é do dia pra noite. Tô há 13 anos morando fora e não foi os 13 anos que eu tinha com quem passar o Natal. Eu já passei Natal com pessoas que eu nem conhecia, já passei o Natal na rua, né, jantando, já passei Ano Novo, sim, numa festa em Edimburgo, que é super clássica aqui, né? Mas também já passei em casa. E hoje escolhi o jeitinho, a minha tradição com esses meus amigos é o que serve melhor pra mim. Como eu falei no começo do episódio, o que eu gostava, né, eu replico. O que eu não gostava, eu mudei. Ninguém melhor do que você pra olhar e dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Olha só, você tem o poder nas suas mãos de fazer do jeitinho que você gosta.
com o que você tem. E aí eu falei dos meus amigos porque a gente fez uma coisa muito legal na semana do Natal. Cada um vem de um canto do mundo aí pra passar o Natal junto. A gente come. Teve um Natal que a gente fez feijoada de Natal, que a gente tava com preguiça de fazer peru, um monte de coisa. Falou feijoada, a gente gosta de feijoada, vamos comer feijoada. A mãe do povo ficou escandalizada, falou: onde já se viu Natal, vocês estão comendo feijoada? A gente queria comer feijoada. Fizemos feijoada e foi maravilhoso. Outra coisa que a gente fez também foi umas brincadeiras. Então, tinha umas brincadeiras na internet que era, tá, ninguém tá vendo nada, aí tem umas pessoas aqui desse lado, e aí você tem que adivinhar umas coisas do outro lado. Tinha uma outra brincadeira que era jogar uns bambolezinhos assim, ó, no chifre como é que fala? Da rena do Papai Noel. Nossa, só isso daí já deu maior confusão, rindo, foi super engraçado. Então, assim, inventa, sabe? Se você gosta, se você tá disposta, os outros também, olha lá. E às vezes é um que tem que cutucar para o outro se animar também. E isso, tô falando isso se isso combinar com você, e se caso não, se questiona o que combina. E também, às vezes combina, mas a gente não tem ninguém para passar o Natal junto. Tá tudo certo. O que é o de melhor que eu posso fazer com o acesso que eu tenho hoje? Você pode ser que, ai, Joyce, pô, me lasquei. Esse ano eu tô sozinha. Tudo bem, essa é a parte ruim. E qual que é a parte boa da tua realidade hoje? Você tá sozinha, o que você pode fazer então, estando sozinha? Não tem gente que fala assim, eu tô sozinha, quer saber? A parte boa é que eu posso trabalhar, vou ganhar o dobro, vou trabalhar, vou ganhar esse dinheiro e aí eu viajo na segunda semana de janeiro. Pronto. Tinha uma parte ruim, achou a parte boa. Isso daqui, ó, esse exemplo aí foi muito a Joyce, aquariana, com 6 planetas em Capricórnio, né? Pensar em trabalhar. Mas era o que eu pensava, né? O que não pode é o extremo, que daí você fica no modo sobrevivência. Então, você pode aqui, ó, trabalha, mas desfruta. Trabalha, mas vive. Não sobrevive. Ficar só trabalhando. A longo prazo, você já sabe onde estudar, né? A gente fala bastante aqui e no Instagram. Fazer por um curto espaço de tempo é uma exceção. Beleza, seu emocional, seu físico aguenta ficar na sobrevivência e no extremo, no excesso. Agora, esse seu modo operante, você ficar a longo prazo só trabalhando, só fazendo suas obrigações, dormindo pouco, ou não cuidando do seu corpo, não cuidando da sua saúde mental, deixando a terapia para depois, a longo prazo, o que acontece? Funde. Funde o motor emocional, funde o motor máquina, corpo, físico. Então você já sabe. Mulher, você não está sozinha, ok? Pode ser que nesse recorte da vida, nesse dia do dia 24, dia 25, ou na virada do ano você se sinta sozinha, ou que você tá realmente num momento que não tá legal, mas encontre então o que tem de bom, o que você pode tirar de bom disso daí. Permita que seu fim de ano seja diferente, e esse diferente não necessariamente precisa ser ruim. Tem gente que pensa que diferente, novo, é ruim. Não, pode ser muito bom, porque você pode criar. Então, eu quero te dizer aqui se abra para as possibilidades. Se abra para outros pontos de vista. Tem coisas ruins, coisas que faltam, mas com certeza tem um lado bom, tem algo que você pode criar. A minha psicóloga, eu fiquei 12 anos com a mesma psicóloga, e ela dizia uma frase que eu me lembro até hoje e eu digo para as minhas clientes: no momento de crise, exige criatividade para passar por eles. Então, mulher, seja criativa. Se esse fim de ano é uma crise para você, é difícil, é desafiador, então é uma oportunidade para você ser criativa e recriar tradições para esse fim de ano. Faça algo novo, faça algo diferente, que pode ser melhor, que pode ser bonito, que também pode ser gostoso. Não precisa nem ser melhor, pode ser, também é bom. O meu Natal e o meu Ano Novo, o meu fim do ano era maravilhoso. Mas esse Natal aqui morando fora também é bom. Olha só. E aí, isso só é possível se você criar. Não precisa ser no Brasil, não precisa ser festa, não precisa ser com um monte de gente, não precisa ser barulhento, não precisa ser quente, mas pode ser quieto, pode ser leve, pode ser emocional, pode ser simples, pode ser cheio de pertencimento. É um novo tipo de bonito, é um novo tipo de bom, é um novo tipo de gostoso. Muitas vezes a gente precisa se desprender do passado para se abrir para o novo e conseguir ali se sentir acolhido por esse novo, que nada mais é a gente. Nada mais é o ressignificar da terapia. Então, mulher, se dê essa oportunidade, ok? E aqui fica o meu abraço para você, mulher expatriada,
que vai passar seu Natal, seu Ano Novo morando fora, ou vai para o Brasil, parabéns, aproveita também. Quem vai ficar aqui, aproveita essa oportunidade então. E coloca aqui nos comentários qual que é a maneira que você gostaria, qual que é a maneira que você vai passar o seu fim de ano. Eu quero saber. Eu vou passar aqui na Irlanda com os meus amigos. Quem não me segue lá no Instagram, quer ver umas fotinhas da minha cachorra, do meu marido, dos meus amigos, de como que eu vou passar, me segue lá no Instagram que você vai ver um pouquinho da minha vida pessoal. E a gente fala muito sobre como não ficar no modo sobrevivência, como você pode viver e desfrutar da sua vida morando fora, certo? E o podcast aqui, toda semana, quarta-feira, às 6 da manhã, inclusive no dia 24 e dia 31, vai ter episódio novo e eu tô com vocês. Minha filha, a gente tá junto aqui, certo? Então, compartilhe esse episódio para sua amiga expatriada para ela também ficar aqui junto com a gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Beijo!